Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos para a nossa segunda semana com esse novo modelo de aula durante esse período de isolamento que nós estamos vivendo, né? A nossa cidade e, de certa forma, o mundo está vivendo. Hoje nós vamos falar sobre obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, tá? Com relação à obrigação de dar coisa incerta, a gente tem essa matéria regulada nos artigos 243 a 246 do Código Civil. É uma obrigação de natureza positiva, que parte do pressuposto que se vai, né, de certa forma, agir, no caso, dar coisa incerta. A coisa incerta significa que ela não está completamente com seu objeto determinado, mas seu objeto tem que ser suscetível de determinação. Ele é determinável. Então a prestação, ela é determinável. O que está faltando nessa prestação? A individuação. Na realidade, a gente não está considerando ali a individualidade dessa prestação. A gente está diante de uma espécie de estado de incerteza, né? Uma situação transitória que vai desaparecer, vai cessar quando for feita a escolha, né? Quando se determine que aquela coisa certa passe a ser coisa incerta, passe a ser coisa certa. O devedor, ele não pode ser compelido ou obrigado a dar coisa incerta. Então, a coisa é incerta no momento inicial, mas ela vai, ao decorrer do tempo, se transformar em coisa certa. Tá? Então, o que é a obrigação de dar coisa incerta? É, na realidade, uma obrigação, uma dívida de gênero, né? Devendo ser indicado pelo menos o gênero e a quantidade. Isso aqui vem expresso no artigo 243 do Código Civil. E aí a gente tem, por exemplo, eu tenho a obrigação de dar 2 sacas de café. O gênero, na realidade, são as sacas de café, é o café. A quantidade são as 2 sacas, né? Agora, que tipo de café? É café descafeinado? É café arábico? Que tipo é? Então, a qualidade do café ainda não foi determinada, né? Uma outra situação também que a gente pode ter presente eu tenho que dar 2 sacas de café. Quais? Né? Quaisquer das sacas que a gente encontre naquele armazém, né? Então também ainda não está determinado de forma completa, certinho? Mas é passível de ser determinado no momento certo. Então, se nós olharmos, a incerteza, ela se refere principalmente à qualidade, mas o gênero e a quantidade, eles estão ali estabelecidos, regulados. E aí cabe a gente perguntar, o que seria gênero? O que é o gênero? Né? O gênero, ele se refere a um agrupamento de bens que possuem características comuns. E a quantidade se refere a quê? A medida desses bens. Né? E aí, com relação à obrigação de dar coisa incerta, o que a gente tem também de importante? A partir de que momento cessa esse estado de imprecisão? Né? Esse momento cessa com a escolha. E a escolha, na realidade, é o ato de você especificar a prestação que deve ser cumprida na sua integralidade. E muitos denominam a escolha de concentração da coisa devida ou concentração do débito. Né? E a gente tem isso aonde? No artigo 244 do Código Civil, que indica que a escolha seria o que? A seleção do que vem a ser entregue no gênero e na quantidade que forem pactuados entre as partes, de forma a tornar aquela coisa incerta em coisa certa. E aí uma outra questão que também é necessário a gente falar é a quem cabe a escolha, a quem compete a escolha. Né? Em regra, se a gente pensar num preceito genérico, essa escolha cabe ao devedor. Se as partes não estabelecerem um negócio jurídico que a escolha caberá ao credor ou a um terceiro, por exemplo, caberá ao devedor fazer essa escolha. Agora, pode ser estabelecida ao credor? Sim.
desde que as partes assim pactuem. Ou pode ser estabelecida a escolha a um terceiro? Também sim, desde que as partes assim estabeleçam, né, o seu pacto, né, indicando uma pessoa para fazer a escolha em nome do credor e do devedor. Caso também haja litígio, esse terceiro que venha a fazer a escolha pode até ser indicado, determinado pelo Poder Judiciário. Também não existe problema nenhum. Então, a escolha, ela pode ser feita pelo devedor, poderá ser feita pelo credor ou por um terceiro, sendo que, se nada for pactuado, a regra geral é que a escolha seja feita pelo devedor da obrigação. E isso a gente encontra aonde? No artigo 245 do Código Civil. E o que nós temos ali nessa situação é uma indicação do que a gente chama de limites da escolha. E esse limite da escolha, ele é pautado por uma cláusula geral de boa-fé objetiva. Aquela parte, normalmente o devedor, que vai fazer a escolha, ele não pode, por ter essa prerrogativa, esse privilégio de fazer a escolha, escolher aquilo que seja para ele menos oneroso ou melhor. Ele tem que fazer uma escolha que a gente chama de mediana, nem tão bom para o credor, nem tão ruim para ele, aquilo que fique ali no meio, ok? Certinho? Então, o princípio da boa-fé objetiva também se faz presente no nosso direito das obrigações. E qual é o momento da escolha, né? O momento da escolha é o momento que for estabelecido pelas partes. E se as partes não estabelecerem esse momento, né, caberá, né, a parte incomodada, normalmente o credor, notificar a outra parte que a escolha foi feita. Então, aquele que tem a prerrogativa de fazer a escolha vai informar a outra parte que a escolha foi feita. E a partir do momento da ciência de que foi realizada a escolha, você tem os efeitos sendo produzidos. Tá? Uma outra questão que também é importante a gente aqui falar é que a obrigação de dar coisa incerta não é sinônimo de obrigação alternativa. Na obrigação alternativa, o que nós temos são duas coisas diferentes. E caberá a escolha entre duas ou mais coisas diferentes se escolhe uma, né? Já na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho uma coisa só que está faltando ainda a identificação da qualidade dessa coisa. Ela não se encontra perfeitamente indicada. O que está indicado é meramente o gênero e a qualidade. Então, se a gente fosse pensar nas obrigações alternativas, eu tenho pelo menos duas opções, duas coisas aonde a escolha vai se fazer presente. Já na obrigação de coisa incerta, não. O objeto é um só que precisa se completar a determinação, ok? Agora, e se aplica perdas e danos, teoria dos riscos, a questão da obrigação de dar coisa incerta, né? Se a gente pensar que não houve ainda a identificação perfeita da coisa, porque ela é incerta, não há que se falar em aplicação da teoria do risco e em perdas e danos. E isso a gente encontra onde? No artigo 246 do Código Civil, né? A coisa, por ser incerta, ela acaba sendo dotada de uma incompatibilidade com a deterioração, né, e perecimento dessa coisa, né? O gênero nunca perece, genus nunca perit, né? Os romanos já alertavam para isso, né? Mas a partir do momento em que a gente tem a escolha, a partir do momento em que essa escolha é cientificada, né, a partir daí é possível a aplicação da teoria do risco. Por quê? Porque a coisa deixa de ser incerta e passa a ser certa. E aí sim cabe a indenização por perdas e danos, se houver necessidade. Tá? Uma outra coisa também. Vamos pensar na hipótese daquela coisa incerta ser restrita. Se essa coisa incerta for restrita e vier a desaparecer por culpa do devedor da obrigação, obviamente, ele responderá pela coisa e por perdas e danos. Mas, se não for por culpa dele, a obrigação, ela será tida como encerrada. E não há que se falar em
indenização pelo valor ou perdas e danos. Está extinta a obrigação, está resolvida a obrigação, porque não houve culpa do devedor efetivamente. E isso é um detalhe bastante interessante, né? Então você tem que olhar, né, se houve culpa ou não houve culpa do devedor contribuindo para esse resultado. E aí qual o momento a partir do qual essa coisa torna suscetível de deterioração? Está lá no artigo 245. É a partir da ciência que a escolha foi feita e aquela coisa, né, a parte passa a ter ciência que se transformou numa coisa certa, deixando de se falar em coisa incerta. A partir desse momento da ciência, a gente vai aplicar todas as regras de dar coisa certa ali. Então, o artigo 233 e o artigo 242 são perfeitamente aplicáveis à obrigação de dar, no caso agora, coisa certa em si, ok? Com relação à obrigação de dar coisa certa é o que a gente tem. Agora, e a obrigação de fazer? A obrigação de fazer vem regulada nos artigos 247 a 249 do Código Civil. E o que significa? Significa a prática de um ato, né? Algo vai ser o que? Realizado. E essa obrigação de fazer, ela pode ser personalíssima, então só pode ser executada pela pessoa do devedor. O exemplo clássico disso é a realização de uma pintura, de um retrato, né, que é encomendado a determinado artista, e só serve, né, a expertise dele para realizar aquele trabalho. Não adianta colocar outro pintor ali para fazer, tem que ser o próprio, né? Então isso é uma obrigação personalíssima, intuito persona, só ele pode fazer. Agora, existem outras obrigações que independem da pessoa que vai fazer. Você contrata uma pessoa para pintar a parede da sua casa. Pode ser A, pode ser B, pode ser D, é indiferente. O escopo é o quê? O serviço de pintura daquele cômodo da casa. E que poderá ser executado por vários sujeitos diferentes. Então, na realidade, nós temos o quê? Nós temos espécies de obrigação de fazer. A primeira espécie é o que? Fungível, aquela que admite o que? Substituição, que seja feita por outro, né? Ela tem, né, uma característica de impessoalidade, porque justamente um terceiro, que não é nem credor, devedor, pode substituir o devedor e fazer, né, a coisa que está ali avançada. E nós temos também aquela que é infungível. Infungível é o que? Personalíssima. Só o próprio sujeito é que pode fazer, né? E isso é bastante interessante. Cada caso concreto é que vai dizer se no caso, né, na hipótese, aquela obrigação ela tem natureza fungível ou infungível, né? Só que com relação à obrigação infungível, obrigação de fazer infungível, que é personalíssima, a gente tem um problema com relação à inexecução. Por quê? Porque se o sujeito que deve fazer se recusar, eu posso obrigá-lo a fazer, né? É complicado, porque constrangê-lo a realizar, a fazer, é violar direito fundamental. A gente, tanto no artigo 1º, inciso 3º, quanto no artigo 5º, em diversos incisos da Constituição, nós temos ali a dignidade da pessoa humana resguardada. Então eu não tenho como obrigá-lo a fazer. Se ele não quiser pintar aquele quadro que ele foi contratado para fazer, né, você vai ficar a ver navios, não tem jeito. Agora, o que tem que ser visto é aquela inexecução. Ela se originou em quê? Né? Eu não posso obrigá-lo, mas ele está deixando de fazer por um motivo justo, né? É possível cumprimento ou não? E aí o que acontece? Vamos imaginar que o sujeito estivesse indo à minha casa para fazer a pintura do retrato. Só que ele é atropelado e entra em coma. É uma obrigação de cumprimento impossível. O que eu vou exigir? Né? Eu naquele momento não posso exigir nada. A obrigação ela é tida como o quê? Resolvida, porque não há como se cumprir. Né? Isso vem aonde? No artigo 248 do Código Civil. Né? Agora, vamos imaginar que aquele pintor, ele
resolva pegar o automóvel, ande numa velocidade que não é permitida, ele faz uma loucura ou participa de um racha, alguma coisa assim, e aí ele sofre o acidente. É diferente. O cumprimento é impossível, só que na verdade a culpa do ocorrido é de quem? Do devedor, né? E aí não tem jeito. Vamos pensar a contratação de um fotógrafo famoso, de renome, para fotografar um casamento, né? Se ele bebe e vai dirigir o veículo para ir para o casamento e ele não consegue fotografar, né, ele obviamente vai responder pelo valor do que foi contratado, mais eventualmente perdas e danos que se fizer juiz ali, porque ele agiu de forma a gerar aquele dano. Agora, se o sujeito sofre um acidente, ele não concorreu para isso de forma nenhuma, e ele não comparece, né, não há que se falar em culpa dele, não há que se falar em ato dele, a obrigação se tornou impossvel por questões alheias à vontade dele, né? Então ele não pode ser responsabilizado. Agora, e se a obrigação for fungível? Se o devedor não cumprir, nada impede que a outra parte contrate um terceiro e esse terceiro cumpra e depois se cobre do devedor o custo disso, mais perdas e danos. Né? Isso é o que a gente mais vê ações judiciais vinculadas a essa obrigação de fazer, nesse tipo de situação, do descumprimento do contrato. Até no material de vocês eu coloquei uma decisão agora de 2020, vinculada a uma empresa do grupo Petrobras, e trazia exatamente isso. Sabia que tinha que fazer, não fez, e aí o juiz autorizou, na forma do parágrafo único do artigo 249, que uma terceira empresa fizesse, e a conta foi cobrada desse devedor que deveria ter cumprido a obrigação e não cumpriu. Para a gente fechar, hoje, a gente tem a obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer vem lá nos artigos 250 e 251 do Código Civil. É aquele exemplo de obrigação que a gente viu, negativa, né? O devedor ele deve se abster de fazer algo, ele não pode fazer, né? Ou ele deve permitir, tolerar determinado contexto, determinada situação do que está ali. Agora, vamos imaginar que haja uma impossibilidade de cumprimento dessa obrigação de não fazer. Se for sem culpa do devedor, a obrigação estará resolvida, extinta, né? Isso vem lá no artigo 250. Agora, e se ele simplesmente fizer quando não era para ter feito, né? Ou deixar de tolerar determinada situação quando deveria tolerar? Tá? O credor poderá até exigir que se desfaça o que foi feito, e se não for possível, a gente tem a questão das perdas e danos. Né? Agora, ele exige que desfaça o que foi feito. Se tiver havido também perdas e danos, além dessa obrigação de desfazer, ele poderá pedir perdas e danos. E se não for possível desfazer? Tudo se resolve em perdas e danos. Eu só chamo a atenção que na justiça, qualquer processo judicial que se entre, a questão de perdas e danos depende de prova. Qual é o dano que você teve material? Como é que eu quantifico isso? Né? Então tem que ter elementos concretos desse dano para que a questão possa redundar numa condenação ao pagamento do valor efetivo que se perdeu ou se deixou de ganhar, dependendo do que vier a ser produzido dentro do processo. Ok? Então, com relação ao conteúdo, né, a gente para por aqui. Eu só gostaria de destacar algumas coisas. A gente vive um período vinculado a esse coronavírus de isolamento, né? Não há como nós termos as aulas presenciais. Então, a gravação dessas pequenas aulas é a maneira que eu encontrei da gente manter a matéria em dia. Uma aula gravada é uma aula que é mais concentrada. A gente aqui, eu não ponho matéria no quadro, aqui eu não faço chamada, eu não respondo perguntas de ninguém. Só que isso daqui não ocupa o nosso tempo integral de aula. Se faz necessário o quê? Que vocês leiam os textos complementares e façam os exercícios propostos. Tá? A avaliação de vocês, a primeira avaliação, ela vai ser fruto do resultado dessas atividades. Então, olhem naquele Classroom o que tem de texto, o que tem de exercício e não deixem de fazer, tá? Porque é um caminho que a gente está trilhando, né, nesse momento que a gente vive, que é um momento que eu espero que a gente nunca mais passe na nossa vida, ok? Então, com grande carinho de vocês, eu me despeço e desejo a todos um bom final de dia.